Irmãos queridos, é muito bom a gente estar em retiro, a gente está aqui, transpirando comunhão, transpirando relacionamento. A gente, às vezes, cumprimenta a mesma pessoa 15 vezes de manhã, na hora do café da manhã, né? E a pessoa fala: você já me cumprimentou hoje. A gente nem sabe se cumprimentou ou não. A verdade é que é muito gostoso e a gente fica meio até bobo de tão maravilhoso que é a gente estar junto aqui, usufruindo disso. Há uma razão para isso. Na verdade, a Bíblia ensina para a gente que Deus, o próprio Deus, que é um ser pleno em si mesmo, ele subsiste em três pessoas. Deus, embora seja um ser pleno, não como nós, ele subsiste em três pessoas. Deus é comunidade. E ele mesmo, Jesus disse assim: olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, onde houver uma comunidade, por menor que seja, eu ali estou no meio deles. Amém? Então Deus nos criou para um relacionamento com essa comunidade santa, Trindade Santa. E é claro que ele falou: olha, para vocês experimentarem um verdadeiro relacionamento com Deus, não adianta dizer que ama a Deus, mas não ama o próximo. Esse amor a Deus não é verdadeiro. É fundamental para a gente experimentar um verdadeiro relacionamento com Deus, a gente amar o próximo como a si mesmo, a gente aprender a trazer para a nossa vida prática esses valores relacionais que o Evangelho prega, que Jesus encarnou. Por quê? Por uma razão simples. A gente sabe que desde a queda, o pecado truncou todos esses relacionamentos. Não foi isso que o Senhor falou para o homem? Olha, relacionamentos trabalhistas agora vão ser debaixo de suor. Do suor você vai comer o seu pão. Não vai ser fácil você nem mesmo ser alguém produtivo do ponto de vista econômico. Os relacionamentos familiares ficam turvados, confusos, embaralhados, ficam, sabotados pelo pecado. A gente tem dificuldade de amar, dificuldade de se doar, dificuldade de acolher muitas vezes. A gente é falho nos nossos relacionamentos familiares também. A gente não tem a paciência que eles exigem às vezes, a gente não tem a sabedoria requerida, porque o nosso próprio pecado sabota os nossos relacionamentos. E na igreja não é muito diferente. A gente também precisa aprender a viver junto com tantas diferenças, e a gente é desafiado pelo Senhor a não só viver juntos, mas a, mais do que isso, ser corpo de Cristo, ser cada um de nós individualmente um membro de algo muito maior, um membro de algo, esse sim, que tem vida em si mesmo, o corpo de Cristo. Há um propósito pelo qual o Senhor nos uniu como igreja e quer nos ensinar a viver, sendo bênção na vida uns dos outros. A gente precisa entender que propósito é esse, é para isso que a gente está aqui em retiro. Amém, irmãos? Retiro é um lugar de exercitar isso, exercitar paciência, exercitar esse caráter relacional do corpo de Cristo, que nos faz unidos e nos faz, por isso, mais fortes na nossa luta contra o pecado. Nos faz, por isso, capazes de expor e humilhar ainda mais intensamente o inimigo das nossas almas, para a glória de Deus. E esse texto, ele ensina para a gente, de forma ilustrativa aqui, num episódio que ele relata, o que é o tipo de sentimento que a gente tem que ter enquanto igreja. Vamos ler lá, Marcos capítulo 2, verso 1. Diz assim o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Então, sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus?
Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, irmãos? Todos nós, irmãos queridos, sem exceção, podemos nos ver diante de uma situação de paralisia existencial. Esse homem aqui estava paralítico fisicamente, ele era um paralítico, mas essa paralisia dele, na verdade, pode acometer a gente na questão financeira. Alguém pode estar vivendo um drama financeiro tamanho que se sente abatido, se sente deprimido porque não consegue organizar a sua vida financeira. Há pessoas que começam a viver conflitos conjugais que também acabam colocando elas numa situação de paralisia, de não conseguir dar um passo no sentido de solucionar, no sentido de haver entendimento, harmonia dentro de casa. E você já não sabe a quem mais recorrer, o que mais fazer para dar cabo daquele problema. Há pessoas que têm um bom relacionamento conjugal, mas começam a enfrentar lutas no relacionamento com os filhos, no tratamento, na educação. Ora se veem frouxos demais na educação dos filhos, ora rígidos demais, esse desequilíbrio se refletindo nos relacionamentos interfamiliares. Há diversas questões, por exemplo, como a perda de um ente querido, que podem também nos paralisar. Situações de uma perda de um emprego, de perdas de um modo geral, que podem nos abater a ponto de a gente não conseguir até mesmo ir até Jesus, ter a fé que nos levaria a uma nova condição e viver uma nova realidade na presença de Deus. E a gente sente que está pesado demais, está difícil demais, e a paralisia se estabelece. E aí, quando esses traumas, essas coisas se instalam, é que a igreja precisa estar presente. É que faz diferença na nossa vida fazer parte do corpo de Cristo e viver em comunhão com esse corpo. Cafarnaum significa no hebraico aldeia da consolação. E a igreja tem um lugar e o papel de ser o lugar de cura e de consolação. Nós estamos aqui para promover cura à nossa volta, para promover consolo, porque as pessoas já estão desoladas, já estão de um modo geral desacreditadas, já estão cansadas, e muitas vezes o que elas precisam é de gente em volta delas para apoiá-las. Por isso é tão absurda, como o Clovinho falou ontem à noite, a ideia de alguém que se diz cristão, mas vive desigrejado. Isso é completamente inadmissível do ponto de vista bíblico, tanto da antiga como da nova aliança. Deus é um Deus que se revela a um povo, se manifesta a um povo, e que quer tratar com o seu povo, ensinar esse povo o que é amor nas suas relações internas também. Então, o chamado nosso diante do Senhor é para que nós sejamos vidas que transformam vidas. O que a gente leu aqui nesse texto foi um grupo de 4 amigos que, vendo a condição do seu amigo paralítico, vendo que ele tinha sede de Jesus, que ele queria Jesus, mas que ele não conseguia acessar Jesus, pegaram ele e levaram ele até Jesus e fizeram tudo por isso. E essa, na verdade, é a primeira grande lição que esse texto nos mostra. Quando é que nós, eu e você, nos tornamos agentes de transformação na vida daqueles que estão à nossa volta? A primeira coisa que fez diferença nessa história, e a gente está aqui 2000 anos depois lendo ela, é o fato de que eles levaram aquele homem até Jesus. O poder
não estava neles. O poder estava em alguém que estava ali dentro daquela casa pregando. O povo estava ávido para ouvir Jesus pregar, de modo que a casa ficou completamente abarrotada. Diz que Jesus estava em casa, Jesus estava na sua própria casa, pregando, e a palavra de Deus era exposta, e muita gente ali, não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Verso 2, havia sede por ouvir a palavra, havia uma multidão apinhada ali, querendo ouvir, ávida. E, irmãos queridos, o que caracteriza uma igreja é especificamente a avidez pela palavra de Deus. É o fato de que ali existe um povo que está todo voltado para a palavra, para a presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra viva, encarnada, é a palavra poderosa de Deus, que dá uma ordem para a tempestade e a tempestade cessa. Jesus é aquele que, como palavra encarnada e viva de Deus, dá uma ordem e os enfermos são curados. Jesus é aquele cuja palavra tem poder, por isso todo mundo quer ouvir a palavra que ele tem a pregar, todo mundo quer conhecer esse evangelho, todo mundo quer ver com os próprios olhos essa palavra viva, esse verbo encarnado. E Jesus veio para os doentes. Se você está aqui hoje pensando assim, poxa, mas eu sou um cristão tão bom, eu sou um homem tão bom, uma mulher tão exemplar, Jesus não veio para você. É duro falar isso. Jesus só veio para aqueles que olham para dentro de si e sabem que são paralíticos de alma, sabem que foram afetados, lesionados pelo pecado de tal forma que, se não for o poder da palavra de Jesus, nada vai mudar, nada vai curar, nada vai ser tratado. E aqueles homens, então, não havia leis de acessibilidade para ele conseguir acessar a presença de Jesus. E eles vêm, então, e fazem o papel da igreja. Tornam essa palavra acessível, levam ele até o lugar da pregação da palavra. Por quê? Porque, como a gente costuma dizer, os peixes estão pulando para dentro do barco. As pessoas estão ávidas por Jesus. Eu tive uma experiência esses dias, uma pessoa se mudou para o meu condomínio e logo vi que ela tinha envolvimento com esoterismo, coisas assim. Eu falei, poxa, essa pessoa vai ser um desafio maior para a gente conseguir convidá-la para a célula, evangelizar ela, não é? Como é que eu vou acessar essa pessoa? Ela já está fechada com, de repente, uma corrente religiosa, e talvez seja, com certeza, na minha leitura, a pessoa mais difícil para ser alcançada aqui. E em poucos meses eu encontrei ela no portão, e ela foi andando, e ela falou, ô Jonas, tudo bem, você faz o quê? Aí eu falei, sou pastor. Ah, você é pastor? É pastor aonde? Ah, naquela igreja oceânica que tem aqui perto. Pô, eu estou pensando em ir nessa igreja. É mesmo, pô, você vai ser muito bem-vinda lá. Olha o Espírito Santo fazendo trabalho por mim, né? Você está pensando em ir lá? Aí ela falou, aí eu falei, pô, mas será que eu já convido ela para ir na célula? Não vai ser ousadia demais, não? Aí ela falou, inclusive eu fiquei sabendo que tem um negócio de uma célula aí, né? Falei, opa, é claro, terça-feira à noite lá em casa e tal. Irmãos, essa é a realidade que a gente está vendo acontecer. São dias de avivamento, de pessoas sendo tocadas, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente não está disposta a ir até elas, a pegar elas, botar elas no ombro, levar elas até Jesus, elas estão falando, me leva até Jesus. E tudo que a gente tem que fazer é estar com o coração pronto, para acolher, para abraçar e cumprir o nosso papel como igreja. E será que a gente pode dizer que essa presença viva de Jesus, da palavra dele, está inflamando o nosso coração? Porque se está, irmãos queridos, nós vamos ser gente que tem paixão pelas almas, nós vamos nos entristecer por ver gente tão amada, tão querida indo para o inferno, nós não vamos nos conformar com essa situação. Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes,
ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa. Eu louvo a Deus, eu vejo muita gente orando pelos pregadores, pelas pregações, gente que já entendeu a necessidade de orar e clamar, como Paulo fala, olha, orem por todos os santos e também por mim, para que me seja dada intrepidez quando eu abrir a boca para pregar o Evangelho. Sabe por que Paulo fala isso? Porque ele sabia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E a gente precisa levar essa palavra. O apóstolo Paulo, quando descreve a armadura espiritual do cristão, ele coloca a palavra em 3 partes da armadura. Ele diz assim em Efésios 6, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A palavra é a verdade, Jesus falou, minha palavra é a verdade. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. O verdadeiro servo de Deus é aquele cujos pés estão calçados, pronto para ir, pronto para pregar, pronto para dar razão da esperança que há em seu próprio coração. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos em guerra, e não é uma guerra contra pessoas, e essa guerra não exige de nós violência, agressividade. Essa guerra exige de nós que estejamos impregnados dessa palavra, que é a espada do Espírito, que quando a gente falar, mesmo sendo nós falhos, as pessoas vão ser tocadas, impactadas, porque a palavra é de Deus, e ela é uma arma, ela é a palavra poderosa que transforma. Uma igreja sem raiz na palavra vai ser levada para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, por toda a maluquice, mas uma igreja centrada na palavra, agrada ao Senhor e promove o seu reino. O que aconteceu com as igrejas na Europa que relativizaram a palavra, corrente da teologia liberal, na Europa, hoje viraram boate, esvaziaram. Nos Estados Unidos acontece o mesmo fenômeno, igrejas sendo esvaziadas por uma coisa diabólica, uma semente do inferno chamada teologia liberal. E aí Francis Schaeffer, um filósofo suíço, reformado, no início do século passado, no meio dessa discussão acadêmica toda, ele diz assim, um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Um simples cristão com a Bíblia na mão, que tenha consciência do poder dessa palavra, ele pode dizer que a maioria está errada. E mais do que isso, ele tem que dizer. E ele vai atrair sobre si hostilidade. Ele vai ser perseguido por causa disso. Mas Jesus disse, felizes os que são perseguidos por amor ao meu nome, porque serão consolados. Amém? Que é a sua vida transformada, vá até Jesus, vá até a palavra, serve para o nosso serviço, mas serve para nós também, quer ser usado para transformar vidas, pregue a palavra. Eu e você não temos poder, não podemos orar em nosso nome, mas quando oramos em nome de Jesus, pregamos a palavra de Jesus, levamos as pessoas até Jesus, aí vidas são transformadas, impactadas. Essa foi a primeira chave importante para o entendimento do que fez diferença na vida daquele paralítico, do porquê que ele deixou de ser paralítico. Segunda lição aqui, Deus nos usa como agentes de transformação quando ousamos pagar o preço. Veja bem, olha a cena, aquela casa apinhada de gente, aqueles homens fizeram uma coisa completamente louca. Os 4 pegaram aquele homem numa maca, olha os riscos que eles assumiram, de subir com aquele homem no telhado, abrir um buraco no telhado, causando ali um prejuízo material, e desceram aquele homem, olha o risco daquele homem cair, se machucar e morrer caindo de cabeça. Mas aqueles homens foram tomados de uma intrepidez, de uma ousadia, de uma loucura, e muitas vezes a Bíblia nos mostra que Deus gosta de coisas loucas. Você quer ver uma delas? Só olhar ao redor de você mesmo.
O que é esse retiro, gente? Esse retiro, que igreja quer esquentar a cabeça e fazer um retiro de carnaval, mais ainda com tanta gente? Gente, é uma coisa louca que Deus está usando para impactar as nossas vidas, para nos chamar para mais perto de si. E muita gente fala, eu não quero ter dor de cabeça com isso. O que o Ralph fez, mais uma vez, pelo 4º ano consecutivo, enviando todo esse equipamento? É uma coisa louca. Uma coisa louca, sem interesse pessoal, sem interesse financeiro, doando. É alguém que entendeu que o chamado de Deus é para a gente, às vezes, fazer coisas loucas para a glória dEle. O que move tanta gente servindo com amor nesse lugar, sem ganhar um centavo para isso? Essa gente ficou doida. Gente que enlouqueceu segundo o padrão de loucura do reino de Deus. O que significa o Filho de Deus, exaltado, Criador, co-criador com o Pai, sendo crucificado por pecadores como eu e como você. O que significa isso? Isso é loucura. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 1, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Irmãos, a gente tem que pedir a Deus algumas características que estavam naqueles homens. A primeira delas foi a ousadia, não é? Eles pensaram o impensável, encontraram uma solução criativa e com certeza foram criticados por isso. Havia o meio convencional. O meio convencional era assim: chegou atrasado, não entra, já está lotada a casa. Não se inscreveu a tempo do retiro, fica de fora. Não tem dinheiro? Lamento, junta dinheiro aí para você ir no próximo ano. Mas, irmãos, a gente crê que a razão de Deus ainda manter esse retiro aqui acontecendo é porque Deus deu ao conselho da igreja um coração de gente que não suportaria deixar um só para trás. Amém? Porque Deus não deixa um só para trás. Precisamos ter coragem. E o conselho muitas vezes ousou fazer isso e tem ousado fazer coisas para a glória de Deus. Deus tem dado à igreja um conselho sensível, que ama pessoas, que coloca pessoas em primeiro lugar e que por isso sabem que podem haver prejuízos, dores de cabeça, complicações, mas falam, está valendo a pena cada hora de sono perdida, está valendo a pena cada desgaste, cada problema que a gente administra, porque no fim, a glória de Deus manifestada é muito maior do que tudo isso, supera tudo para a glória dele, amém, irmãos? A segunda coisa que eles tinham era a atitude, ousadia, mas também atitude. Eu já recebi gente em gabinete, por exemplo, falando assim, pô, Jonas, estou com uma ideia aqui assim, de fazer na igreja assim, assado, e, poxa, a igreja está faltando porque não tem esse ministério na igreja. E aí o que eu falei, poxa, maravilhoso ter ideias legais, eu até já tive algumas dessas ideias, mas você está disposto a ir lá e cumprir essa missão, e ser você a pessoa que vai ter não só a visão, mas o chamado, porque a gente sabe, quem tem a visão, tem o chamado. O sucesso da missão não acontece com as nossas boas ideias, mas com as nossas atitudes. E muita gente tem boas ideias, está pronto para criticar, está pronto para dizer o que está faltando, está pronto para dizer onde a igreja tem falhado. E esse ministério aqui na igreja está fraco, tem muita coisa para melhorar. E a igreja não tem aquele outro ministério. E a igreja não tem dado a ênfase devida a essa área aqui. Sabe por que não tem dado? Porque você não tem tido a atitude de ir lá e fazer a diferença. Suas ideias são muito bem-vindas, mas antes das suas ideias, você é bem-vindo como missionário que Deus vai usar para fazer essas ideias acontecerem. Amém? Uma vez eu ouvi o Sidney Costa, um pastor amigo nosso, lá de São Paulo, dizer uma coisa que eu anotei, de vez em quando eu repito. Você não tem uma missão, Deus tem você para a missão dele. O texto diz que Jesus estava em casa. Jesus tinha casa? Não é a própria palavra que diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça? Mas o texto diz que Jesus estava em casa.
seja lá onde for, em Cafarnaum, era o lugar que ele descansava, era o lugar que ele considerava como a casa dele. E sabe o que ele fez com a casa dele? Ele não transformou numa célula, ele transformou numa mega igreja lotada. Por quê? Porque para Jesus, ele não tinha casa. Eu e você já não temos casa, nós não temos carro, nós não temos nada. Tudo que nós temos é do Senhor, é a serviço dEle, é para a glória dEle. Ele nos desafia a ter a atitude de entender isso. E às vezes a gente fala assim, pô, está precisando de uma casa para célula, hein? Ih, casa para célula? Lá em casa não dá não. Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que a casa é nossa. Porque a gente não quer se esforçar, não quer pagar o preço. Porque a gente ama pouco. Porque a gente é mente demais, é egoísta demais, a gente é pouco coração. E isso é motivo de a gente pedir perdão a Deus. Senhor, minha casa? Senhor, e daí se eu vou ter que depois arrumar, limpar, jogar fora o que quebrou? Nada mesmo é meu, é tudo seu. E a gente precisa entender isso, para a gente começar a ter atitudes como a desses homens, que nada mais é do que a atitude que se espera de alguém que nasceu de novo, de alguém que anda com Jesus, alguém que renunciou tudo, que falou, vivo não eu, mas Cristo em mim, e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, irmãos? Terceira característica deles, força. Vejam que nenhum dos 4 homens conseguiria carregar aquele paralítico naquela maca, mas os 4 conseguiram. Há muitas coisas que eu jamais conseguiria fazer, mas que eu falo, essas coisas acontecem porque eu não estou sozinho. E a gente ter consciência da importância de a gente trabalhar junto, como equipe, como igreja, como corpo. Como é que se enfrenta um exército? Não é com um super valente de guerra, é com outro exército, porque por mais forte que ele seja, ele vai sucumbir. Sozinhos somos instáveis, sozinhos não aguentamos a pressão, sozinhos vamos sucumbir alguma hora, mas quando eu falo, não, eu vou ficar firme na minha célula, às vezes, tem hora que eu não estou afim de ir, mas eu preciso ir. Eu vou ficar firme no meu discipulado. Eu vou continuar discipulando essas pessoas que estão sem compromisso, que estão falhando. Eu vou continuar amando elas, orando por elas, investindo nelas. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que é importante a gente estar junto. E sozinho a gente ia acabar sucumbindo. A quarta característica deles, só havia 2 possíveis motivações para aquela atitude, e as 2 envolvem fé. A primeira é a fé para ouvir a palavra que de fato vinha de Deus. A fé para ser movido pela intenção de ouvir essa palavra. Eu creio tanto que Jesus veio da parte de Deus, que Ele está falando a palavra que cura, que liberta, que transforma, que eu quero levar esse cara para ouvir essa palavra também. E a segunda fé é a fé para ver seu amigo curado. O texto inicialmente não diz qual das 2 era a intenção, ou se as 2 intenções estavam envolvidas. Mas as 2 intenções envolviam fé. Agiram certos de que Jesus era plenamente capaz de curar o seu amigo. E mais do que isso, que aquele paralítico não tinha 4 amigos. Ele tinha um 5º amigo, que era o amigo mais amigo de todos, que era Jesus, que estendeu a mão sobre ele ali naquele momento. Muitas vezes a gente vê gente aqui na igreja descendo paralítico pelo telhado, gente com essa mesma atitude de fé, gente com essa mesma ousadia, com essa mesma intrepidez. A gente vê gente engajada com o discipulado, engajada com as células. A gente está vendo o pessoal do Oceânica Social cada vez mais expandindo as frentes do ministério do Oceânica Social. A gente está vendo a turma das Libras surgir agora, e tem muitos outros desafios ainda, e a gente fica pensando, glória a Deus pela vida dessas pessoas. No entanto, a gente fica triste às vezes, com dificuldade para conseguir gente para ajudar no Kids. Como é que pode isso?
A gente fica triste com a dificuldade para conseguir gente para a escala da própria célula no Kids. 2, 3 crianças. Ah, não nasci para isso. É mais ou menos como dizer que não nasceu para a missão que o Senhor tem para você. Você não tem opção, você não vive mais para você, agora é para Cristo. Individualismo não combina com o cristianismo. Há um preço a ser pago. E a questão é, nós estamos dispostos a pagar esse preço? Paulo, quando fala de relacionamento, lá em Colossenses 3,13, ele diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Alguns tentam atenuar esse texto, dizendo assim, não, ele está falando de servir de suporte, né? Não, é suporte mesmo, é ature. Para dizer que a comunhão muitas vezes vai colocar a gente em contato, em relacionamento, sujeito a coisas que nos desagradam. Nem todo mundo é cheirosinho, nem todo mundo é bacana, nem todo mundo acrescenta alguma coisa, agrega alguma coisa a mim. Mas muitas vezes Deus me chamou para agregar coisas na vida da pessoa, para abençoar a pessoa de alguma forma, para sair da minha zona de conforto, porque não tem como amar pessoas vivendo e apegado à sua própria zona de conforto. Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Deus nos colocou na vida uns dos outros. A igreja é o corpo de Cristo, por isso ela sempre, sempre produzirá cura e transformação, e a gente está aqui para isso. Em último lugar, Deus nos usa como agentes de transformação quando damos lugar à graça. O que aconteceu? Alguns mestres da lei que estavam ali começaram a ficar incomodados quando Jesus falou em perdão de pecados. Algumas pessoas estão muito dispostas a servir a igreja, desde que não haja confronto com o pecado, desde que não haja o genuíno e puro evangelho sendo pregado, desde que a igreja tenha se tornado um ambiente social muito agradável, muito favorável, muito harmônico do ponto de vista social, muito fraterno, um lugar bacana, gostoso de estar. A igreja, algumas pessoas reduzem a isso. Mas vejam que antes de Jesus falar para aquele homem, levanta, pega a sua maca e anda, ele fala para aquele homem, assim que ele vê ele descer, estão perdoados os seus pecados. Jesus coloca na frente o que é mais importante. O que é mais importante não é a cura da paralisia física, o que é mais importante é o coração ser verdadeiramente tratado. O que é mais importante é o evangelho verdadeiro ser pregado, porque o verdadeiro evangelho, irmãos, é o evangelho da graça de Deus. A gente tem falado sempre isso, não é? A manifestação da graça de Deus não acontece apenas no momento que a gente é salvo. A partir de agora eu estou salvo, a graça de Deus me alcançou, que bom, agora acabou, não tem mais nada a experimentar. Não, a graça de Deus é experimentada toda vez que a gente arrebenta com alguma corrente do pecado, toda vez que a gente é liberto, toda vez que a gente se santifica, a graça de Deus está agindo, toda vez que Jesus olha para a gente doente e fala assim, estão perdoados os seus pecados. Nesse momento, nosso coração é tratado, é purificado. E aquele homem talvez tenha ficado surpreso, ele não esperava naquele momento ouvir. Ele não estava ali confessando, mas Jesus já sabia que ele tinha coisa para confessar. E a principal questão no Evangelho é o perdão de pecados, a manifestação da graça de Deus. E nós estamos aqui não para obstruir a manifestação da graça de Deus. Toda vez que alguém falseia o Evangelho, dá uma açucarada no Evangelho para ele ficar mais gostosinho, mais palatável, você não está sendo um agente da graça. Você está preservando no coração da pessoa o auto-engano. Mas toda vez que você confronta a pessoa com a verdade, toda vez que você fala de pecado, toda vez que você incomoda ela com o que está errado, você está sendo um agente de transformação de Deus na vida dela. E toda vez que alguém faz isso com a gente também está sendo alvo
da transformação que Deus quer usar as pessoas para operar em nós. Em segundo lugar, a graça que liberta é a graça que repudia a ortodoxia morta. Os mestres da lei estavam ali reagindo a Jesus. Eram ortodoxos. Ortodoxo é lei correta. É isso que significa ortodoxia. E eram gente que conhecia a lei e sabia tudo sobre a palavra de Deus. Eram gente que tinha anos de igreja. Gente que era exemplar no conhecimento da palavra, mas que eram cruéis no trato com as pessoas. Não conseguiam ser misericordiosas, não conseguiam ver que aquele que estava ali com poder e graça, curando, era o mesmo que perdoa pecados, e era o próprio Jesus que estava se manifestando. Gente cujo coração ficou duro. E Jesus então vê aqueles obstrutores da graça e censura eles. As pessoas que Jesus mais censurou não foram as pessoas obviamente erradas. Não foram. Foram as pessoas que se julgavam melhores. Não tem um inseto pior que pode entrar na sopa de um cristão, não tem coisa que pode contaminar mais a igreja do que a figura de alguém que não tem misericórdia. Por isso que Jesus falou para os fariseus: vocês estão coando mosquito e engolindo um camelo, porque vocês não são capazes de ser misericordiosos. E a gente tem que parar e pensar nisso. Será que eu estou agindo com a graça e com a misericórdia devidas na vida daqueles que estão à minha volta? Ou eu estou agindo com legalismo, um rigorismo, uma falta de compaixão, uma falta de compreensão, exigindo das pessoas muito mais do que elas podem dar? Aqui muitas pessoas com diferentes níveis de intimidade com Deus, de maturidade espiritual. Tem pessoas aqui que acabaram de chegar e estavam com a vida toda torta. E eu queria dizer para vocês que a gente vai ter paciência, a mesma paciência que tiveram com a gente quando a gente se converteu, a mesma paciência que Deus tem tido com a gente desde que a gente se converteu há anos. A gente quer passar ela adiante na sua vida também. A gente quer ser agente da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Você viu alguém sendo extremamente mal educado? Você não sabe do que aquela pessoa viveu, qual a formação dela, o que aconteceu para ela chegar na idade que ela está com essa falha grave na sua própria educação. E a gente tem que se aproximar e corrigir com amor, e corrigir com base na palavra. Jesus está muito mais preocupado com a ação da graça transformadora no coração do que com enfermidades e limitações existenciais. Jesus primeiro fala, primeiro fala, filho, seus pecados estão perdoados. E depois ele fala, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Muitas vezes a gente pende para um extremo legalista, a gente vê gente fazer isso, desses homens, desses mestres da lei, mas tem um outro extremo que é igualmente perigoso, que é o do antinomista, né? Antinomos lei, então não tem lei. Tudo pode, relaxa, deixa rolar, tudo é relativo. E Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos ser desequilibrados, mas o Senhor é justo. E Ele não quer que a gente coloque causas nobres no lugar do que é mais importante. Nenhuma causa nobre que a gente venha defender é mais importante do que dizer, estão perdoados os seus pecados, vá e não peque mais. Nenhuma boa ação, nada substitui essa pregação. Essa é a pregação por excelência da igreja. E muitos pregadores que sempre foram até referência para nós, infelizmente, parece que colocaram essa pregação em segundo plano. E a gente precisa tomar cuidado, porque tudo que o diabo quer é calar essa frase de Jesus. Estão perdoados. Você é alguém que é pecador. Antes de ser um paralítico de físico, você é um paralítico de alma. E tudo que o diabo quer é que a gente tire o pecado do nosso púlpito, que a gente tire o desafio do Evangelho. Conclusão: Deus por si só é suficiente para nos curar de todas as nossas mazelas,
mas Ele decidiu nos chamar a ser colaboradores. Ele decidiu derramar sobre nós o Espírito Santo, como vocês leram em Efésios 4, não é? Ele decidiu dar dons aos homens para que o corpo de Cristo seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele decidiu nos usar na vida uns dos outros. Ele nos trouxe aqui para isso, para nos aperfeiçoar nesse sentido, para sermos gente usada por Deus para transformar gente. E a gente faz isso levando as pessoas até a palavra, pregando o evangelho para elas, servindo elas, ousando ir adiante e deixando que Ele trate nossas verdadeiras paralisias. Aplicações aqui, anota aí, toma nota. Primeira, disponha-se a levar pessoas até Jesus. Calce os pés com a prontidão do evangelho. Levar pessoas até Cristo é levar pessoas até a palavra, é pregar a palavra para elas, é mostrar Cristo, é viver a palavra. Você pode estar num ambiente de trabalho, vivendo de tal forma que as pessoas olham para você e veem Cristo, e veem a palavra de Deus ali sendo praticada, e você está fazendo exatamente a mesma coisa que aqueles homens fizeram com aquele paralítico, levando essas pessoas até Jesus. E elas olham para você e querem também conhecer esse Jesus. Pedro diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Você pode dizer que está preparado para isso? Como anda o seu interesse pelas Escrituras? Clovinho ontem pontuou muito bem isso, não é? Como é que anda a sua frequência aos fins de semana de treinamento? Se você é membro da igreja e excepcionalmente precisou se ausentar de um deles por uma questão de saúde, dá para entender, às vezes tem uma questão que te impede, mas se você é membro da igreja e deliberadamente não estou a fim de fazer o fim de semana de treinamento, irmãos, tem alguma coisa muito errada com isso. É preciso parar e pensar: o que está acontecendo com o meu coração, que não está ansioso para que chegue o próximo fim de semana de treinamento? O que aconteceu com o meu coração, que perdeu o interesse pelas Escrituras? Você tem anotado os sermões? Você tem feito as suas anotações? Você tem tido o seu momento a sós com Deus? Você tem tido o momento de se alimentar dia a dia de Deus, da palavra dEle? O propósito de Deus é que a gente seja uma comunidade de gente que se conduz mutuamente às Escrituras. Gente no meio da qual as Escrituras estão. Segunda aplicação: ouse pagar o preço do ministério. Gente, nós não precisamos pagar o preço da nossa salvação. Esse preço já foi pago por Jesus na cruz. Não há nada que a gente possa fazer para ser salvo, nada. O mais injusto aqui, o mais imaturo na fé, o que está com a vida mais torta aqui, é tão indigno da salvação quanto qualquer um de nós. A gente não pode fazer nada pela nossa salvação. Mas é verdade também que alguns de nós olhariam para aquele homem paralítico e diríamos assim: se ele não ouviu falar de Jesus, se ele não ouviu Jesus para hoje, é que ele não vai ouvir mesmo. Porque está lotada a casa, como é que a gente vai levar ele até lá dentro? Muitos de nós não temos essa disposição de pagar o preço, porque estamos muito bem resolvidos com a nossa razão. E racionalmente, deixa esse cara paralítico aí, paralítico para o resto da vida. A cura está ali dentro, mas para chegar lá dentro, não dá, esquece. Preferiríamos uma posição de comodidade, uma posição de ficar do lado da razão, do lado do convencional, do lado daqueles que ninguém diria que é louco. Mas aqueles homens se dispuseram a fazer uma coisa louca, porque eles não estavam tão preocupados com a reputação dele, quanto que uma vida fosse transformada para a glória de Deus. E a pergunta é: você pode dizer que tem pago o preço do ministério? Você pode dizer que a sua vida hoje é de Jesus, tudo que você tem são dele, para a glória dele, a serviço dele? Terceira e última aplicação: dê lugar à operação da graça.
A gente vive num tempo de muitos pitaqueiros, muitos opinadores digitais, não é? Muita gente dando pitaco, dando opinião, muita gente indo para o extremo do legalismo, outros indo para o extremo do antinomismo, outros interpretando a Bíblia a seu bel prazer, vivendo segundo um evangelho que ele próprio interpreta e ele próprio segue. Mas Deus nos chamou a ser agentes da sua graça, da graça que fala, os seus pecados estão perdoados, Deus tem uma nova vida para você, Deus quer transformar a sua vida, não importa como você chegou aqui, você vai sair daqui transformado, não importa se você chegou aqui desanimado, desacreditado, não importa se você chegou aqui desesperançado, o Senhor quer inundar o seu coração nesse lugar, e o Senhor invariavelmente vai usar essa pessoa que está aí do teu lado para isso. E mais do que isso, o Senhor quer te usar na vida dessa pessoa que está aí do teu lado. Não há ninguém que esteja aqui tão fraco que não possa ser usado poderosamente por Deus, ainda nesses dias aqui. E a gente vai cumprir o nosso chamado de ser vidas que transformam vidas para a glória de Deus e pela misericórdia dEle. Amém? Feche seus olhos. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina por esse exemplo desses homens aqui, o nosso papel enquanto igreja, Senhor. Nós não estamos aqui para julgar pessoas, não estamos aqui para obstruir a graça, nós estamos aqui, Senhor, para conduzir paralíticos até o Senhor, porque nós também temos sido constantemente conduzidos em nossa paralisia, a Tua graça, a operação do Teu renovo, da Tua transformação, vem sobre nós nesses dias, continua falando ao nosso coração, abençoa cada célula que vai se reunir agora, que sejam momentos de grande edificação, que sejam momentos de, Senhor, a verdade ser revelada, ser tratada, ser enfrentada para a glória do Teu nome, produz cura no nosso meio, Senhor, para que todos saiamos daqui carregando a nossa maca, para jogá-la fora, Senhor, para dizer, glória ao Senhor, eu não preciso mais de muleta, de maca, eu preciso viver uma vida que Te agrada, para a Tua honra, louvor e glória que Te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Gente querida,